Fomos declarados justos à vista de Deus. Em outras palavras, diante de Deus, somos justificados. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 5, verso 1, portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Já dá para perceber pela declaração do apóstolo Paulo que ele dá bastante ênfase à questão da salvação pela fé e que ela é resultado do amor e da graça de Deus. A fé é, por assim dizer, uma ponte que nos leva à graça de Deus e faz com que sejamos justificados pelo próprio Deus, na presença dele. Nós somos perdoados por ele apenas pelo ato de crer que ele pode e quer nos perdoar. E faz isso a partir de Cristo Jesus, o qual se deu na cruz por causa dos nossos pecados e que é seu Filho amado. Mas o apóstolo Paulo menciona também uma outra coisa muito interessante. Ele menciona o conflito que há entre o poder do pecado e a graça de Deus. Isso mesmo, o pecado tenta nos afastar da presença de Deus. O pecado lança sobre nós a culpa de consciência e a insegurança quanto ao fato de estarmos ou não sendo merecedores do perdão de Deus. E no que diz respeito a merecimento, nenhum de nós o tem, mas o perdão vem sobre nós por causa da graça. A graça salvadora de Jesus Cristo, manifestada em Deus, revela o intento dele para nos perdoar somente a partir da fé. E isso nos leva a conhecer o amor grandioso e imensurável de Deus. Embora conheçamos o amor de Deus e aceitemos o poder da sua graça para nos livrar dos nossos pecados, no entanto, a tendência é quase sempre permitir que a nossa carne nos atraia para o pecado de novo. Nosso pensamento pode nos levar a achar que não há jeito para nós, porque somos tentados todos os dias e caímos no pecado todos os dias. E por isso mesmo não somos merecedores da salvação. Nos esquecemos do fato de que Deus é gracioso, bondoso e misericordioso e que Ele nos perdoará sempre, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas quedas. O que Ele quer tão somente de nós é a fé e o arrependimento. Nós somos desafiados a fugir do pecado, considerando-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo faz essa declaração quando escreve aos Romanos, ainda no capítulo 6, verso 11. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Favor imerecido de Deus para conosco. O presente dado por Ele para nós, em Cristo Jesus, é a salvação, o perdão dos pecados e a vida eterna. Em resumo, o que aprendemos aqui em Romanos 5 e 6 e em toda a epístola de Romanos é que a fé nos leva à justificação ou o perdão de todos os nossos pecados e nos faz viver em paz com Deus. Não tem coisa maravilhosa, mais maravilhosa do que essa. Estamos debaixo do favor divino e dependemos somente dele. E por isso mesmo, vivemos o tempo todo sendo visitados por sua graça e por suas bênçãos. Sabe de uma coisa? Viver debaixo da graça do Senhor é a atitude mais adequada, mais propícia e mais agradável que um ser humano pode tomar. Porque quando confiamos na graça de Deus, vivemos na graça de Deus e nos entregamos à graça de Deus, o pecado não tem mais poder sobre nós. E mesmo que ele venha sobre nós, nós não seremos alcançados pela culpa, porque a graça do Senhor
já nos justificou e por causa dessa justificação temos paz com Deus. Desejo que você tenha sempre a paz com Deus, certeza do seu perdão para seus pecados. Que o Senhor abençoe você hoje. Que Deus esteja presente na sua vida todos os dias. E não se esqueça, a salvação é pela fé e é um dom de Deus para cada um de nós. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.